Então, bom dia de novo. Vamos recomeçar? Então, agora são 10h09. Eu vou apresentando algumas coisas por uns minutos mais, vamos dizer, até 15 para as 11. E aí vamos abrir, não é, para questões, perguntas, dúvidas eventualmente. E aí vamos ter um tempinho bom para isto. Está bem assim? Então, nós estávamos nesse momento ainda, claro, dentro das evidências científicas da imortalidade da alma. Então, algo que acho que vale a pena nós considerarmos, sejamos espíritas ou não, são as psicografias, são as cartas consoladoras, especialmente o trabalho de Francisco Cândido Xavier, durante toda a sua vida, atendendo mães, pais, avós de crianças e jovens que desencarnaram muito cedo, gerando todo um sofrimento pela ausência deles no âmbito familiar, não é? Então, isso é evidência científica. Como é que nós podemos compreender de outra maneira quando o médium é um médium de absoluta credibilidade, trabalhando anonimamente com um desinteresse absoluto, e as cartas se sucedem e os familiares reconhecem detalhes que só mesmo eles poderiam conhecer, não é? Então, tudo depende um pouco do nível de exigência metodológica, científica, para aceitar ou não que isso seja uma evidência. Pode ser que rigorosamente um ou outro não aceite essa forma de evidência científica da imortalidade da alma. Mas, a nosso ver, é algo extremamente valioso, não é? Então, são psicografias de um modo geral, mas as cartas são psicografias específicas de consolação. Outra ideia, eu vou brincar, meu livro dos 50. Eu coloco assim porque não tem nada ainda, não tem título, mas quando foi há uns 2 anos atrás, eu fui me lembrando de pessoas da área da ciência, da doutrina espírita anteriormente, da filosofia, dos cultos, etc. E eu fiquei com uma ideia que eu acho que me intuíram, em termos assim, olha, você trabalha com médiums tão preparados, pensava eu comigo, por que não buscar notícias de espíritos que nós temos toda uma afeição, toda uma gratidão, todo um reconhecimento, e que desencarnaram há mais ou menos tempo? Onde eles estarão? Fazendo o quê? Como é o mundo espiritual que eles encontraram? O que eles viveram depois da desencarnação até a data da psicografia? E aí eu separei 50 nomes, entreguei para algumas médiums que foram me trazendo. E já tenho outra turma, eu diria, de mais 50, porque não faltam pessoas queridas e cientistas e pessoas que já contribuíram para que nos deem alguma ideia sobre o que estão fazendo, sobre suas opiniões a respeito de questões relevantes da vida humana. Então, eu chamo meu livro dos 50, talvez o título Pequenas Mensagens de Grandes Espíritos. Uma coisa mais ou menos assim, simples, tudo simples. E aí vieram, vamos dizer, no primeiro período, Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico do Rio Grande do Sul, Rustem, Amélie Boudet, Madame Allan Kardec, Cair Schutel, Camille Flammarion, Caroline Baudin, uma das médiuns de Kardec, as duas filhas do casal Baudin,
Chico Xavier, Francisco Thyssen, Lucas sobre o autismo, porque era abril de 2 anos atrás. E aí eu pensei, poxa, se eu já pensei em tanta gente, não vou pensar em alguém. Eu vou pensar no problema, na questão tão relevante no mundo que é o autismo. Quem poderia nos dizer algo sobre essa questão no mundo espiritual? E aí a mensagem veio, quem assinou foi Lucas, irmão Lucas, como ele escreveu. Elizabeth Desperance, não sei se vocês conhecem o livro No País das Sombras, francês. Ela, na verdade, era americana, Madame Hope. Ela casou, foi morar na França, mudou para Desperance, que é o Hope em francês. E aí ela era uma médium de efeitos físicos extraordinária. O nome do livro, No País das Sombras, ela própria escreveu. E a Federação Espírita Brasileira, há 30, 40 anos, ela passou para a língua portuguesa. E está, hoje em dia, à disposição muito mais em sebos do que propriamente no dia a dia de uma livraria espírita ou não. Ela tem imagens e vivências na área da materialização, da ectoplasmia, que só ela apresentou para o mundo, vamos dizer assim. Leon Denis, Padre Antônio Vieira, Pedro Álvares Cabral, Rui Barbosa, Bezerra, Agripino Grieco, Mesmer, de tal maneira que, independente da assinatura, a proposta do livro é uma coisa identificada. Não é uma mensagem de assim sem a devida assinatura. A minha intenção era uma coisa nomeada, identificada. Então, esses são alguns exemplos, já tenho o triplo disso, de outros autores que eu ainda não incluí. E aí eu coloco assim: vocês querem que eu leia duas delas? Eu imaginava a resposta. E eu acho que vocês vão curtir. Tudo simples, gente, mas eu acho legal. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso. O problema é esse. Juro que eu coloquei em algum lugar. Ah, já sei, ó. Quer dizer, eu achava. Uhum. Vai valer a pena esperar 18 segundos. Quer dizer, eu acho. Que coisa. Às vezes tem materializações, às vezes tem desmaterializações. Então, aqui, ó, as duas que eu separei hoje de manhã, pensando em vocês, uma delas é sobre autismos, porque era abril, é o mês da conscientização, o 2 de abril é a data, como o 10 de setembro para a questão do suicídio. E aí eu não tinha ideia de quem viria, quem estaria para falar do tema. Aí ele escreve: há poucas décadas, a medicina incluiu em sua lista de diagnósticos o transtorno do espectro autista. Crianças com alterações no desenvolvimento e no comportamento, gerando sofrimento para si e para toda a família. Por que tantas crianças com esse diagnóstico nos últimos anos? Nós espíritas, que buscamos entender as causas e as consequências, ficamos sempre tentando fazer associações. No entanto, não se deve perder de vista que qualquer sofrimento, em maior ou menor intensidade, tem relação com nossos erros do passado. A Terra está em processo de transição e os espíritos necessitam vivenciar provas e expiações para acompanharem o momento do planeta
e evoluírem em conjunto com a humanidade para um mundo de regeneração. Doenças, epidemias, catástrofes, guerras e destruição. Apesar de tanta dor e sofrimento, Jesus está no comando e dá a cada um de seus irmãos menores as melhores oportunidades para o desenvolvimento e evolução individual e coletiva. Quantas famílias compreenderam que precisavam se unir para cuidarem de uma criança com diagnóstico de TEA? Quantas mães e pais aprenderam a amar seus filhos incondicionalmente, vivendo em condições emocionais extremas em dias de maior dificuldade? Quantos casais reconheceram o valor da vida e da harmonia conjugal nas lutas do dia a dia, renunciando cada um às suas vaidades e ao seu orgulho para se dedicarem ao lar? Toda dor traz ensinamento e cura. Infeliz daquele que não souber compreender, aprender e crescer com o sofrimento. Almas adoecidas que somos, aprendizes dos ensinamentos do Cristo, devemos agradecer todas as oportunidades que recebemos para alcançar esferas de maior lucidez espiritual. A relação do sofrimento com as aquisições das virtudes. Portanto, espíritas, as crianças com TEA e todos os sofredores deste mundo são também responsabilidade nossa. Todos os pacientes, de todo mundo é a responsabilidade. Acolhimento, cuidado, orientação, caridade e amor para com todos são as diretrizes do Cristo para todos nós. E assina irmão Lucas. Eu não tive dúvidas, poderia ter ficado, porque ele já tinha muito raramente dado uma ou outra comunicação em atividade mediúnica séria, lidando com questões catastróficas de acontecimentos no nosso mundo. Então, eu coloco mensagem psicografada recebida hoje, por mim solicitada ao alto, sem especificar autoria, em função da importância do tema para a humanidade atual. Então, aí eu coloco, mas aí é uma coisa minha, um médico de homens e de almas, que é o apóstolo Lucas. Se não for ele, não tem problema. O que importa é o conteúdo, não é verdade? Vocês já imaginaram cada mãe, cada pai, cada irmão podendo refletir sobre essas questões que ele trouxe? Fico nessa ou leio mais uma outra? Então, o que acontece? Tem uma médica, médium, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O nome dela é doutora Catiane. E nós ficamos amigos há uns 3 anos antes e fizemos alguma atividade doutrinária juntos. E aí o Facebook, ele me lembrou recentemente, 2024, do aniversário dela, coisa que o Facebook faz dos amigos, não é verdade? E aí eu mandei uma mensagem para ela, no sentido de: oi, parabéns, tudo bem e tal. E aí ela escreve algo curioso, ela diz: Sérgio, há dias eu vinha sentindo a presença de um espírito. Eu não sabia nem quem era, nem o que ele queria, mas não dei muita bola. E agora que eu estou vendo você me cumprimentando pelo meu aniversário, eu tenho a nítida sensação de que ele quer mesmo se comunicar. E é alguém que tem a ver contigo. Eu falei: pode dar passividade, eu diria.
E aí ela me manda o ponto doc que eu tenho aqui comigo, vou ler para vocês. É uma coisa interessante também sobre a ciência da vida após a morte. Então, assim como Lucas, ou fosse quem fosse o espírito a ter elaborado aquela mensagem anterior, seja quem for este que está aqui, o importante é o conteúdo. Achei válido compartilhar com vocês. Caríssimo amigo, salve. Que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna de nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes, uniu nossas almas em outras épocas. E relembro, saudoso, o muito que caminhamos, rememorando as nossas descobertas, que dia a dia encantava-nos, encharcávamos-nos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas a universos inteiros, envolvidos na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é dessas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos. Mas o que aquece meu coração, e quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, referindo-se a Jesus, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. 2 pontos. A constatação cristalina de que se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor. Daqui e daí é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões, e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele. Mas, antes de tudo,
toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador: o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando no caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização de nossos seres nunca é tarefa concluída, é, pois, processo incessante, como o é nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre um companheiro fiel do trabalho espírita. Montes Claros, 18 de junho do ano passado. Então, é um presente, não é? É uma deferência de alguém, não é? Resultado de pesquisas, de estudos e algo que se fez possivelmente com um grupo de pessoas interessadas nisso. Então, são muitas as mensagens. Eu escolhi essas duas. Quando for em 2026, 7 e 8, eu vou lendo. Daqui a pouco eu trago o livro pronto. Enfim, vamos adiante. Ler duas delas. O que é isto? Que tal? Bonito? O médium varia, caso a caso. Mas a maioria deles não tem a menor familiaridade com as tintas, com as cores, com as telas. E isto foi produzido por um médium em 12 minutos. Esse aqui, vocês estão vendo embaixo à direita, Vincent, só tem um, que é Van Gogh. Se vocês olharem, está escrito Renoir, especialista em flores e em natureza. Se vocês olham para cá, não tem assinatura, mas tem uma beleza extraordinária. Não é verdade que vocês todos quereriam esses quadros bem que nas paredes das casas de vocês? Se vocês olham para cá, Claude Monet, o mesmo médium, e são vários médiums, podem receber aquilo que também é ciência da vida após a morte. Porque essa habilidade para, em questão de 10 a 15 minutos, produzirem esses quadros, e às vezes numa reunião, 20 quadros, é uma coisa extraordinária da mediunidade. Isso se chama o quê? Psicopictografia. Isso também, assim como as cartas consoladoras e mensagens fraternas, tudo isso são revelações que vieram de onde? Do mundo espiritual. E quem é que vive no mundo espiritual? Quem já viveu do lado de cá. Por isso eles podem assinar quando querem. Essa é bem simples, é um outro médium do Rio de Janeiro, completamente desconhecido, e ele pinta isso em 15, 18 minutos. Vou mostrar ainda, porque combinamos um certo horário, eu estou de observação ao relógio. Sobre essa questão da vida após a morte, esse é o mais importante periódico, revista médica do planeta Terra, The New England Journal of Medicine. E ele é produzido nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. E aí, esse artigo, ele saiu em 2010, ele tem 15 anos. Ele vai fazer o seguinte: ele busca pessoas que estão em coma, é um coma vigil, é um coma de olhos abertos, mas não interage absolutamente com ninguém.
mas eles são mantidos vivos por opções dos seus amores, dos seus familiares. E ficam em clínicas, sendo cuidados por pessoas cuidadoras, enfermeiras, com supervisão da medicina. Pois bem, o que esse artigo trouxe? Se você olha à esquerda, em cima, são pessoas controle. O que é isso? Tem alguém com um microfone, como se fosse eu aqui. O paciente está a 20, 30 metros de mim, num leito, que é o leito para onde ele é trazido para a pesquisa. No caso dos controles, são pessoas comuns. Qual é a ideia? Ressonância nuclear magnética funcional. Qual é a outra ideia? Se a pessoa lhe é perguntado algo e a resposta é sim, acende uma área com uma determinada tonalidade colorida. Se a resposta é não, é tudo básico, sim ou não. Porque não existe sim e não ao mesmo tempo. Até existe, mas é filosófico. De tal maneira que, se você olha, você vê que a pessoa que não tem um problema neurológico grave, todos têm neurológicos graves, a resposta é o que vocês estão vendo. Em amarelo é o sim, e em azul é o não. E agora, paciente 4, paciente 6, 54, 23, 22. Reparem que tem alguns que não têm uma parte do crânio e da respectiva parte encefálica. São pessoas muito limitadas do ponto de vista da vida e da consciência. Não interagem. E aí, como os pesquisadores têm acesso no computador de todas as informações a respeito de cada paciente, a identificação que é individual, ele sabe, e aí para um ele pergunta: o nome do seu pai é José? O pesquisador sabe se é José ou não é José. E ele espera uma resposta. Curiosamente, houve perguntas sobre questões familiares de um modo geral. Todas as vezes que a pergunta deveria ter a resposta sim, acende a mesma área. Toda vez que a resposta seria não, do modo como acontece nos controles, se acende com outra cor uma outra área. Ou seja, há uma área nossa que, quando a mente humana pensa no sim ou pensa no não, você tem uma expressão disso na ressonância. Então, o que se depreendeu disso? A pessoa está em coma, vigil, a pessoa está assim aguardando a evolução espontânea daquela encarnação, não é? Sempre recebendo o melhor dos cuidados, mas ele responde. Ele ouve e ele responde. Ele não usa, ele não verbaliza, porque ele não é capaz, ele não tem sistema nervoso central para articular palavra, mas ele responde sim ou não. Então isso revela o quê? A pessoa tem vida. E não é uma vida qualquer, não é um reflexo pavloviano, um reflexo condicionado. Isso é uma questão de comunicação, revelando o que para nós? A imortalidade. No sentido não após a morte, mas nesse caso, a partir de uma certa morte cerebral, com o coma. Então, essa é uma outra evidência, de tal maneira que outras pesquisas vieram depois disso, esse 2010, portanto, isso tem 15 anos. Olha mais alguns exemplos. Letra A. O nome do seu pai é Alexandre? Sim, com o uso dessa, vamos dizer, desse tipo de equipamento, porque acendeu a área do sim. Item B. Você tem alguns irmãos ou algum irmão? Sim. Resposta: sim, com o uso dessa tecnologia. Item C. O nome do seu pai é Thomas? Não. Acende a luz e a região do não. Item D. Você tem irmãs? Não. E acende o lugar
e a luz da resposta não. Então, isso é para desdobrar, isso é ciência da vida após a morte. Sem que tenha havido a desencarnação completa. Claro, é diferente, mas é um meio do caminho. E o que importa? Que não tendo nem cérebro, teoricamente, para as respostas pela palavra, há uma resposta cerebral que tem a ver com o pensamento. 20 casos, agora eu vou mais rápido, bem mais rápido. 20 casos sugestivos de reencarnação. É o livro mais importante que deu início a essa ciência. Professor Ian Stevenson, psiquiatra canadense, mas que viveu em Virgínia e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. É ele ali. Ele publica a primeira edição em 66, a segunda em 74. É um clássico sobre crianças que se lembravam das vidas anteriores. E ele tinha um amigo que era o dono da Xerox, multimilionário, e que bancou o trabalho dele visitando vários países para entrevistar crianças que se lembravam de vidas anteriores. Temos na Índia, temos no Líbano, na Turquia, no Sri Lanka, na Tailândia e em Burma. E ali alguns detalhes a respeito disso. Ele desencarnou em 2008, não é? E ele vem sendo sucedido pelo professor Jim Tucker, que faz o mesmo trabalho, ampliando esses horizontes do conhecimento, revelando propriamente a ideia da sobrevivência. Evidências científicas da reencarnação, 3 evidências: meninos prodígio, crianças que se lembram de vidas anteriores e regressão de memória, que também é uma outra abordagem que pode ir só até a vida intrauterina, mas dependendo das condições do pesquisador, vai para a vida anterior e pode ir a 2 milênios atrás, numa outra, como eu às vezes gosto de dizer, equação espaço-tempo. Evidências científicas, então, de consciência extracerebral, imortalidade e reencarnação, quase morte, comunicação com pacientes em coma, como o estudo do New England, e as terapias de vidas passadas. E o outro aspecto nós vimos ontem. Quem esteve, a medicina mediúnica do presente e do futuro. Aí algumas questões do que ele escreveu, publicou. Isso é uma lembrança de um encontro em Londres com 2 pessoas, uma falando sobre mediunidade e xamanismo, e nos deram esse tema, reencarnação e imortalidade, redescoberta da alma e preservação da vida. Quando foi em 2007, eu fui aos Estados Unidos, a Boston, para fazer um curso pela Harvard Medical School sobre revisão de medicina interna, internal medicine. E é uma revisão que dura 8 dias, de manhã, de tarde e de noite. É uma revisão extraordinária. E lá eu fiquei sabendo de que, ao mesmo tempo, estava vendo algo que eu presenciei pela primeira vez, Spirituality and Healing in Medicine. Espiritualidade e cura em medicina. E reparem, 2007 são 18 anos atrás, e essa instituição pioneira em medicina e em ciências em geral do mundo já trabalhava essa fronteira. Spiritual and religions, intervenções religiosas e espirituais devem ser ferramentas adicionais para promover a saúde. Os anais do Congresso Mundial de Psiquiatria em Madrid, em 2014. No meu aniversário, eu estava lá apresentando, por coincidência, claro. E aí nós levamos alguma coisa. Cuidados de saúde baseados na fé. New England de novo. Deus à beira do leito. Quem pensaria nisso há 20 anos atrás, 30? Ninguém. New England de novo. Devem os médicos prescreverem atividades religiosas? E é claro
que a resposta é sim. A melhor revista europeia, The Lancet, religião, espiritualidade e medicina, de uma maneira altamente benéfica. E, por último, a ideia de um exemplar da revista Veja, que eu guardo até hoje, que tem a ver com o nosso estudo, não é? Vida após a morte, volto já. Eu posso enviar para vocês esse resumo. Posso? A ideia qual é? 1 minuto e 44 segundos. Estudos da consciência. Existem várias revistas trabalhando. Essa é uma revista algo científica, escritos artigos por colegas muito bem formados, mas ela chega perto dos leigos para criar uma ponte entre a ciência pura e os interessados no desenvolvimento dela no mundo inteiro. É a Scientific American. Então, a neurociência da identidade. Então, o que é o pensamento? Ninguém sabe. Cientificamente, ninguém sabe. Duas hipóteses: radiação eletromagnética, eletromagnetismo clássico. Portanto, das leis do eletromagnetismo de James Clerk Maxwell, antes de 1900, física clássica. Pois bem, ele descreveu as 4 leis de uma maneira impecável e em mais de 100 anos nada mudou, porque ele fez tudo o que devia e de uma maneira maravilhosa. Mas existe o modelo quântico. Vocês conhecem alguém chamado André Luiz? Quantas vezes, em 3 ou 4 livros, ele dá a ideia de que pensamento é eletromagnetismo? Lembram? Só que ele, que viveu e trabalhou com Chico no século XX, no século ou nas décadas dos livros, a mecânica quântica já se conhecia. A mecânica quântica é do primeiro quartel do século XX, dos primeiros 25 anos. E aí o que acontece? Ele não usa a palavra quântico, porque ele não teve permissão de usar, porque ensejaria algumas dificuldades. Mas o que ele diz? Que pensamento é eletromagnetismo, mas com velocidade acima da luz. Se tem velocidade acima da luz, ele é taquiônico. Não existe taquicardia, taquipneia, taquisfigmia em medicina? Então, o que é uma coisa taquiônica? Tem uma velocidade superior a 300 mil quilômetros por segundo. E aí, qual é a ideia? Surgiu a mecânica quântica para o pensamento. Olha o entrelaçamento comentado um pouco antes. O entrelaçamento é um fenômeno quântico. Qual é a experiência do modelo que Jacobo Grinberg Zilberbaum, um físico mexicano, fez há uns anos atrás? Ele pediu a 2 jovens amigos entre si que pensassem um no outro mutuamente, nos tempos de infância, vida escolar e etc. Coloca um num prédio numa sala, coloca outro numa sala de um outro prédio. E aí ele coloca os eletrodos do eletroencefalograma para monitorar a atividade neurofisiológica cerebral dos dois. E aí, eu estou resumindo, a ideia qual é? Como o pensamento, ele sabia que podia ser eletromagnetismo, ele coloca cada um dos dois dentro de uma gaiola de Faraday. Quem lembra? É que essa hora já cansou, não é? Então, a gaiola de Faraday foi o Faraday que construiu e ela é um isolante eletromagnético perfeito. Se está dentro da gaiola, nem sai, nem entram emissões ou radiações eletromagnéticas, nem de um jovem, nem do outro. E aí, o que é o experimento? Lembram de luz estroboscópica? Lembra aquela luz pulsante? Vou brincar, da Night. Lembram disso? Sei que não é nada com vocês, não é? Nunca foi, mas existe isso até hoje. E aí eles colocam na frente de um dos amigos
uma lâmpada estroboscópica que, quando começa ele de olhos abertos, começa a luz incidir nos olhos, o eletroencefalograma muda o padrão. Curiosamente, os dois na gaiola de Faraday. Os dois, por meia hora, tinham ficado, vamos dizer, pensando e lembrando coisas boas uns do outro. O eletroencefalograma do outro faz a mesma resposta que o primeiro. Chama-se Experiência de Jacobo Grinberg Silberbaum, sugerindo uma coisa que não depende do pensamento convencional, de algo que é eletromagnetismo clássico, e sim um eletromagnetismo quântico, e, portanto, o entrelaçamento sugerido para entendermos a comunicação humana, o valor da oração, a ideia do rebanho de Jesus, a ideia de comunidade, a ideia de família, a ideia de humanidade. E esse entrelaçamento sugere, vocês lembram de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz: toda vez que uma criatura humana se eleva moralmente, vamos dizer, usando a mesma ideia, um salto quântico para melhor, e se eleva espiritualmente, toda a humanidade se eleva junto. A lei é a mesma. Quando alguém, não há retrogradação na lei, mas quando alguém contraria veementemente, fazendo as leis de Deus, fazendo guerra e violência contra seus irmãos, não vai retrogradar, mas o seu perispírito se torna mais denso e ele desce. E a humanidade desce junto. Mesmo você nem conhecendo a pessoa. Isso é um convite ao trabalho de comunidade, ao trabalho de ação e benefício coletivo. Então, é só uma reflexão a mais para qualquer dia desses. E por falar em oração, fica uma ideia, não vou contar a história das coisas, mas existem dois grupos de oração: prece pela humanidade, em português, 5 da tarde, todos os dias. Antes da pandemia, era só aos domingos. Começamos com um pequeno grupo de espíritas de Portugal. O grupo foi crescendo. Quando a pandemia em 2020 se acentuou, se agravou, tinham 1.200 pessoas, mais ou menos, no grupo, de 8 países. Hoje são 10.600 de 11 países. Porque são espíritas, porque eu viajei, conheci, eles viajaram, nos conhecemos, e eles vão entrando. Então, é uma prece coletiva feita de irradiações para as vítimas das guerras, do suicídio, dos abortos induzidos e de todos os aspectos mais dolorosos da nossa história e da história atual. E aproveitei, na verdade, era só uma vez por semana, passei todos os dias, por quê? Porque as pessoas morriam de Covid, luto, isolamento social, lockdown, desemprego, depressão, ideação suicida. E eu também em casa, por que eu não posso aproveitar, não é? E fazer uma precezinha com quem quisesse participar? E aí o grupo cresceu. E em espanhol, porque somos vizinhos de tantos países de fala hispânica, aos sábados, como hoje, às 7 da noite. São pessoas de vários lugares, também incluindo pessoas do Brasil que colaboram. É só entrar no Facebook e, se desejarem participar, contribuir. Outras questões. O que eu tenho aqui? Um folder. Como chama? A Ciência da Vida Após a Morte, no Instituto de Pediatria, no Rio de Janeiro. Convidado lá em 2024, setembro, pelo diretor do hospital, para falar para todo o corpo clínico sobre essa mesma temática de hoje. De tal maneira, esse é o diretor, esse é o anfiteatro, e nós vamos falando e contando aquilo que os médicos poderiam se interessar de conhecer. Aqui, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, Hospital Estadual de Bauru, do SUS.
reuniões mediúnicas pela manhã para atender casos de UTI, de crianças com queimaduras graves, de pessoas com risco iminente de vida. Toda semana, reuniões mediúnicas com espíritas médiuns dentro do hospital. E de tarde, o mesmo grupo vai nas UTIs e nas enfermarias para fazer a prece presencial e a imposição de mãos. Lembram do binômio? Medicina mediúnica e mais o magnetismo que o espírita conhece. E ali nós temos o grupo que participava dessa, vamos dizer, dessa semente de se tentar fazer algo para além das fronteiras do centro espírita. Então, as respostas foram extraordinárias. Colegas que não viram, não participaram da ala dos queimados, quando vão fazer no dia seguinte o curativo, que é o momento mais doloroso do grande queimado. Olha para aquilo, o que aconteceu? Aí alguém vai lá e comunica. São aspectos humildes e animadores, mas é um brotinho, é uma sementinha para isso ser sendo capaz de se multiplicar. Aqui eu me lembro, nós fomos para um caso. Todos aqui são médiums ou médicos. E aí era uma enfermaria de 3 leitos. E nós tínhamos atendido de manhã um dos casos. E fomos a este do meio para fazer a prece e o passe. E os outros 2 viram o grupo chegando e acompanharam, fecharam os olhinhos e acompanharam o que estava sendo feito. E aí eu pergunto ao final do primeiro atendimento, vocês também gostariam? Olha, o sorriso dos 2. E aí nós estendemos e fizemos o mesmo procedimento para os outros 2, todos ali como que sorrindo. Queridos, era isso que talvez nós pudéssemos ter compartilhado com vocês. Fica agora o período das perguntas. Pode ser? Exatamente. E aí ele mostrou N situações, assim, além do caso das boas lembranças, de momentos tristes, de várias conexões, sabe? Assim, às vezes depois abriram isso. Agora, já que a gente já viu que a gaiola de Faraday não isolou a coisa, então vamos colocar em campo. E aí, pessoas assim, um pensava em ligar para o outro, né? Eu estava pensando em você. Então, são realmente experimentos na neurofisiologia que a neurociência de vanguarda, ela cada vez mais está se aproximando da espiritualidade. Mas claro. E poderíamos dizer, né, doutora, se aproximando da verdade. Porque se é autêntico o fenômeno, aquilo vai ser compreendido, aceito e vai ser algo como uma aquisição do conhecimento sobre a realidade. E outra coisa que a gente espírita precisa, né, trazer um pouco para próximo de nós. O magnetismo curador é uma realidade da ciência espírita. Quanto antes nós nos movimentarmos para estudar isso, todos só terão a ganhar. Então, já chegou a hora do movimento espírita entender que precisa ser estudado. É uma ciência
como tantas outras ciências, E e se que está você- nas nossas mãos, E aqui se na Casa você Espírita. valorizar Kardec, é só ler o Livro dos Médiuns. E ele era um exímio magnetizador, conheceu o magnetismo com 19 anos. Quando ele trabalha nas mesas girantes e depois tudo que se seguiu por aquilo que ele constatou lá, ele na verdade era um dos mais importantes magnetizadores franceses, na companhia de um punhado de outros. Então, seja por ele, por Dona Ivone do Amaral Pereira, seja por Eurípides Barçanufo, por todos eles que já se familiarizaram com isso, nós estamos ainda na retaguarda. Então, vamos combinar um projeto para o ano que vem. Pois não. Obrigado, viu, doutora? Me chamo Ingrid, eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativa e faço parte de um centro de práticas integrativas no Hospital Oncológico aqui de Vitória, né? E temos um trabalho, além do reiki e outras terapias, tem uma pessoa que há mais 15 anos ou mais aplica o passe, oferece o passe, um acolhimento para os pacientes que estão internados, né? E o que os profissionais trazem de relato, e quando eu também tinha a oportunidade de estar próximo, aplicando reiki e ouvindo os próprios acompanhantes, né, falando assim, essa pessoa estava muito agitada e após a visita do colega que aplica o passe, ele voltou a se alimentar ou que o tempo de internação diminuiu e diversas outras queixas, né, de muita inquietação ou de muita dor, e até o ambiente, geralmente são 4, 5 leitos, no mesmo quarto, muitas pessoas entrando, saindo, e aí os próprios profissionais da saúde relatando do ambiente tranquilo, né, e do quanto eles se sentiam em paz com a presença, né, desse acolhimento, tanto do passe, do reiki também, e de todas as outras pessoas que fazem um acolhimento. Também eles têm a oportunidade de receber grupos de diversas denominações, né? Então, esse é um trabalho muito bonito, onde as pessoas que estão pacientes, né, que eles não são, eles estão, se beneficiam, e todos nós que estamos ali também. Muito bem. Esse experimento da interação entre os jovens, mostrando que a gaiola de Faraday não travou as comunicações, nos coloca numa posição de a gente poder, de qualquer lugar e um grupo pequeno, poder irradiar sentimentos construtivos para que tenha a cura. O que nos mostra que enquanto tiver um ser enfermo na existência, toda a humanidade estará enferma. Então, o nosso empenho de buscar essa cura geral, coletiva. Muito bem, muito obrigado. Talvez a questão mais benéfica seja a oração. Quantas vezes Jesus, de modos distintos, sugeriu aos apóstolos, aos discípulos, a vigilância e a oração. Há 2000 anos atrás, claro que uma coisa é a prece decorada e repetida, outra coisa é a oração elaborada no momento, sentida e com a ideia do entrelaçamento. Por que houve aquela questão de criar o grupo? Para uma união, usando a noção da doutrina espírita, com Kardec, a prece coletiva pelos sofredores. Então, se existe algo que mescla todos esses aspectos, ou quase todos, que nós estamos estudando, é a oração.
com absoluto desinteresse, humildade e fé. Então, o convite aí está, desde o Cristo, governador da terra, modelo e guia. E aí tem uma coisinha bonitinha que eu vou lembrar, Revista Espírita. São 12 volumes. Está em língua portuguesa há muitos anos, traduzido pela Federação Espírita Brasileira, por certos dirigentes de lá daquela época. E aí, numa das revistas, né, há uma mensagem de Mesmer, o pai desse magnetismo, que é o mesmo magnetismo da Casa Espírita, é o mesmo magnetismo do Livro dos Médiuns, vamos dizer, portanto, por Kardec. E aí ele diz, ele falando do magnetismo, ele diz, mas há um magnetismo mais importante que todos, o que uma alma pura e desinteressada promove a orar pelo seu semelhante. Então, ele linka de uma maneira muito objetiva. Eu posso depois mandar essa mensagem para vocês. A relação entre a oração e o magnetismo do pai do magnetismo, que é Franz Anton Mesmer. Então, é mais um convite à melhora pessoal, para que a nossa condição vibratória vá se aperfeiçoando, vá melhorando, até que, por efeito das nossos pensamentos e sentimentos e do entrelaçamento com toda uma cobertura espiritual, que o grupo ou o indivíduo faça jus, o resultado para quem ora e para quem se ora é sempre algo cada vez mais bem valorizado e que se deve dialogar e falar, estudar sobre isto, porque nós estamos muito aquém do desejável ainda, diante da nossa natureza, da nossa realidade e do que o mundo vive de sofrimento. Então. Sim. No meu convite do Centro Espírita Henrique José de Mello, agradecemos muito a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. E a gente olhando certos parâmetros, né, vamos comparar com Jesus, né, porque ele, o grande magnetizador, e ele tinha diversos estilos de cura, né? Ele curava à distância, ele curava fazendo um limo lá, às vistas, né, de alguém que precisou, e a mulher com sangramento, ela encostou nas vestes dele e se curou. Então, e ele disse, eu vos dei o exemplo para que façais o mesmo. E o Espiritismo, ele tem diversos estilos em termos de cura, né? E o passe magnético é o grande, a coisa mais comum que a gente usa. E tem as operações espirituais, né? Cirurgias espirituais estão em voga num certo tempo aí, até a sua mãe, uma vez, você contou numa palestra que ela fez uma cirurgia espiritual de um espírito materializado. E eu, no início do espiritismo, também eu participei. Eu vi, né, cirurgias espirituais através de médium. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Nós, espíritas atuais, né, que já passamos por diversas fases de conhecimento, existe, na sua visão, um padrão a ser seguido para a gente exercer o tratamento, né, importante para as curas das doenças atuais? Milton, tudo depende de capacitação. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a boa vontade. Outra coisa é a condição de fazer um trabalho que ajude de verdade, e isso é uma conquista gradual. Então, para os que já vão indo, boa tarde, a ideia qual é? Tudo depende caso a caso. Muita coisa é chamada de cirurgia espiritual,
e há que se ter cuidado. Quantos problemas nesta área nós já tivemos? Então, tudo é bem delicado, não é? Então, nós temos que valorizar os parâmetros que a doutrina espírita nos dá para sabermos o que tem qualidade e o que não tem. E lembrar que na seara mediúnica há mistificadores. Existem pessoas que se valem da credulidade alheia, né, para ganharem alguma coisa para si. Por que Mesmer falou? Os que uma alma pura e desinteressada, quando oram. A pureza é algo para o grande futuro, mas o desinteresse não. É algo para agora. Então, esse é um terreno interessante, mas vamos deixar para uma outra hora. Como você falou em cirurgias espirituais, eu gostaria de sugerir que quem não viu, veja o filme Predestinado, para conhecer José Arigó. É um filme muito bem feito e ele foi uma figura notável nessa área que você lembrou agora. Tá bom? Muito obrigado. Claro, 18. 4 da tarde, estamos no lucro, não é? Do ponto de vista da ciência e da espiritualidade, a consciência é gerada pelo cérebro ou apenas se manifesta através dele? A pessoa, ao fazer a pergunta, já trouxe a resposta. Não é? Se ela tem uma ideia de quem pensa, quem sente, quem elabora, quem escolhe, quem usa a vontade, é a alma imortal. Se estamos lidando com o encarnado. Perispírito também recebe tudo da origem do pensamento pela alma que está fazendo isto. E o corpo é o que recebe por último. Só que é tudo quântico. Então é tudo a mais de 300 mil quilômetros por segundo para uma coisa que está junto. A velocidade da luz, a taquiônica, no caso a quântica, ela é de 10 mil vezes superior à da luz. Há um experimento na China que o próprio Einstein não chegou a conhecer, não chegou a ter ideia qual o valor numérico dessa velocidade que é tanto superior à da luz. Então, a ideia qual é? A ideia de que isso tudo é de origem do espírito, se está desencarnado, usando a terminologia espírita, e da alma, se é alguém no plano físico. Então, tudo, a essência da vida, não tem nada de material. Até a matéria do perispírito, se você mudar de mundo, se alguém convidar você para ir morar em Saturno, pegar surf nos anéis, passear por ali, me avisa, porque se eu puder eu vou junto. Mas a ideia qual é? A ideia é de que se você sai da Terra, grande parte do perispírito você vai deixar aqui. Não é só o corpo, óbvio, é o perispírito também. Só as coisas muito sutis você leva e chegando lá, você vai se revestir de uma matéria própria de cada mundo, para poder interagir, para poder viver naquele outro lugar, seja de um modo ou de outro. Lembrando que na Terra, lembra da história das esferas? Tudo é gente, tudo é filho de Deus, tudo é ser humano, mas olha a diversidade. Se tem diversidade na Terra, tem diversidade em qualquer outro lugar, pelo menos em potencial. Muito bem. E aí, Sérgio, meu nome é Clóvis, você já me conhece, eu tenho estudado o magnetismo há mais de 10 anos e participo dos estudos na comunidade Espírito Esperança. Eu gostaria só que você falasse também de uma questão importante para todos nós, que o pensamento tem essa força eletromagnética, mas tem se usado negativamente também esse magnetismo.
Porque nós precisamos usar positivamente, porque muitos estudam e se dedicam no uso negativo dessa força. Então, nós precisamos ter cuidado que, ao não estudarmos o positivo, nós estamos permitindo o uso negativo da mesma por não buscarmos a sua utilização na prece, nas atividades de fortalecimento e proteção do ser. É porque senão a gente fala só no positivo, mas pensa negativamente, sintoniza negativamente, critica, prejudica com a força negativa do magnetismo. Fala um pouquinho do aspecto negativo, só para as pessoas tomarem consciência da responsabilidade do pensar. Uma primeira lembrança sobre uma parte do que você trouxe: fora da caridade não há salvação. Para qualquer coisa, e o magnetismo não é diferente. Não é porque são leis da natureza que esse magnetismo é construtivo. Ele pode ser letal. Existem grupos de trabalho envolvendo crenças que trabalham para o mal, para as pessoas adoecerem, para as pessoas morrerem. Mostrei o Rodolfo. Eu só não falei a palavra, porque não precisa. Então, essa humanidade, ela é muito pobre de evolução espiritual. Nós somos um mundo muito mais semi-primitivo do que de verdade, de expiações novas. Então, todo cuidado é pouco. Graças a Deus, nós temos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo para nos trazer um balizamento, uma referência do que seja de verdade o que devemos fazer no dia a dia, em qualquer contexto. Existe magnetismo dentro do lar, nas relações humanas, de trabalho, de afetividade. Existem todas as possibilidades, porque o nosso mundo ainda é muito atrasado. E aí o que acontece? Todo cuidado é pouco. Não adianta espiritismo, mediunidade, sem o Evangelho. Sem Jesus presente. Não é presente no sentido do raciocínio, da reflexão, que já é muito bom. Não é, puxa, Jesus disse isso, o tal apóstolo disse aquilo. Olha o efeito das suas curas. Então, ali é um modelo, não é? Para qualquer um, cristãos e não cristãos, espíritas e não espíritas. E já não houve gente que foi presa como supostamente médium de cura, em que pessoas do mundo inteiro vieram ao Brasil para conhecer, e se mostrou uma pessoa completamente distante do básico. Então, todo cuidado é pouco. Então, isso tudo é um estímulo para nós. Então, sermos magnetizadores ou nos enfronharmos no estudo, isso é maravilhoso, porque mesmo que ainda não estejamos à altura de Mesmer, por exemplo, no futuro estaremos. Então, todo o conhecimento adquirido agora é, vamos dizer, patrimônio cultural de qualquer um. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o exercício. São os objetivos. Nós queremos o quê? Para chamar a atenção da comunidade? Para ganhar prestígio? Para ganhar alguma coisa? Mesmer, absoluto desinteresse. O interesse é pelo outro, pelo bem-estar do outro. E aí você está no caminho certo. É uma construção. Nós somos imperfeitos. Nós temos que ter ideia do que é bom, do que não é. E sempre que possível escolhermos o que de fato é edificante. Do contrário, lembram depois da morte? Afetos e desafetos. Problemas médicos no perispírito. E aí qual é a ideia?
se eu soubesse. O Espiritismo, dentre outras questões, é para sabermos, mas quem vai decidir é cada um. E tudo tem consequências, boas ou más. Pois não, senhora? Sérgio, meu nome é Ana. Uma curiosidade, né? Eu sempre vejo evidências, como você mostrou, de experiência de quase morte. Luz, né? Pessoa, o perispírito, metaforicamente falando, né? Que a gente supõe, sobe. Tem alguma evidência de quando desce? Eu não entendi bem. Repete para mim, que eu acho que eu me distraí. É normal a gente ver as evidências de experiências de quase morte, do perispírito encontrar luz, né? Coisas boas, enfim. Tem alguma evidência de experiência de quase morte, de quando a pessoa desce, usando o termo que São você usou? escassas, mas elas existem. Então, isso que nós vimos, que são coisas maravilhosas de qualquer ser humano sentir em qualquer momento da sua vida, quando, no caso, estando numa experiência de quase morte, vamos dizer, a maior realidade em termos de frequência. Mas tem que esquecer uma coisa. No artigo do Pim Van Lommel, existe uma estatística, vamos dizer, de 100% que tiveram paradas cardíacas, 18% têm manifestações de quase morte com aquele modelo, com aquela apresentação. E se você pensar bem, a saúde humana, a cirurgia cardíaca, envolvimento de toda uma equipe, o que acontece? Quem não tem condições de viver de maneira positiva uma experiência como essa, não vai viver não. Porque depois, quem é que vai buscar lá embaixo? Quem é? E se ninguém buscar, morre. Mas o motivo é por aí, entende? Não é uma coisa assim, não, então que mundo é maravilhoso para todo mundo. Lembra Lísias. O que são as trevas? Bilhões. E ainda falta conhecer as regiões abissais. Por trás das piores coisas da vida da humanidade de todos os tempos. 5.500 anos de história escrita, nunca tivemos 100 anos de paz. Os casos de ontem, quantos daqueles sofredores tinham se envolvido nas muitas guerras? O trabalho que todo mundo vai ter no futuro para as guerras de hoje. Vocês já imaginaram, nós estamos lidando com questões apocalípticas. Nós estamos lidando com o anticristo. Quando pensamos no Kremlin, quando pensamos no governo atual americano, quando pensamos no governo atual de Israel. E outros grupos espalhados. Então, tudo é muito delicado. Por isso que a prece, mesmo que seja um grãozinho de areia numa praia imensa, é uma maneira de trazer uma contribuição singela. Nós não podemos assistir isso tudo, sabe, como se não fosse conosco. Por isso, seminário para amanhã ou depois, capacitação de equipes da medicina mediúnica do presente para beneficiar o que a imensa maioria dos grupos mediúnicos não são capazes, nunca foram, de promover. Mas esses recursos existem. Mas precisa de quê? Bases sólidas, experiência, além do aspecto teórico. Como é que você vai entrar para cuidar, por exemplo, de vítimas de um terremoto na Líbia ou no Marrocos, como há 8 meses atrás? 10 mil mortos. Você vai fazer fila? Não vai. Então, existem recursos para você, como eu disse ontem, por efeito de campo, ajudar um número
imenso de casos. E só parar a reunião, só fechar a questão quando o último tenha sido devidamente acolhido, tratado e levado para o alto. Então isso é um estudo e é uma prática. E é preciso falar dessas coisas e buscar a experiência, porque isso não é algo proibido para ninguém, pelo contrário. Quanto mais grupos de oração, quanto mais grupos de benefícios para a saúde humana, para o bem-estar, para a paz na Terra, o mundo agradece. Então, o alcance da experiência espírita, ele pode ir muito além do que alcançou até hoje. É porque às vezes nós nos contentamos com um certo êxito de certas atividades na casa espírita e deixamos de tentar olhar um pouco mais da frente e com uma visão um pouco mais dilatada. Muito bem. Oi. Pode. Ele está dizendo que tem 190 perguntas. Aí eu estou olhando aquele tal relógio e estou achando que não vai dar. Então, brincando, ele perguntou se podia deixar contato para eu responder pelo WhatsApp. Então, se vocês quiserem, eu deixo agora o meu número, podem anotar, 21 9 tem problema nenhum. A gente concentra no grupo aqui do Tomé as perguntas, aí repassa para o senhor respondendo, a gente dá. Olha, o senhor anda muito ocupado com os problemas, entendeu? Mas se você passar para mim com carinho, eu vou responder tudo, tá bom? Tudo bem? Para a gente poder encerrar. Tá bem. Oi. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos concentrar as perguntas que ainda não foram passadas para o doutor, lá no WhatsApp da Regina, da presidente, aí ela vai repassar para o Sérgio e respondendo, a gente põe no grupo do Tomé. Pode ser assim? Que aí a gente facilita? Ok. Primeiro a gente vai agradecer ao doutor Sérgio pelo tempo dele, pela paciência e pelo conhecimento que ele trouxe para a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, meu amigo? Agradeço a todos vocês, viu? Que possamos nos reencontrar o quanto antes. Assim seja.